Fala galera de Sociologia do segundo colegial, professor Alf com vocês. Bom, nós estávamos falando na última aula da Sociologia brasileira. Como nós estamos um pouco adiantados nessa matéria, Sociologia, o capítulo 6 é o último capítulo da apostila 1B, nós vamos ainda, antes, porque nós precisamos terminar a filosofia, e para não avançar muito na Sociologia e deixar a filosofia para trás, eu vou fazer um reforço desse tema da sociologia brasileira, enquanto a gente ainda vai ter, essa semana, o tema filosofia da ciência, na filosofia, no capítulo 7. Então veja, a sociologia brasileira, ou o capítulo 6, como eu vou falar aqui, teve como um dos seus grandes nomes o autor Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu a obra Raízes do Brasil. Raízes do Brasil. Essa obra magnânima, do escritor Sérgio Buarque traz vários capítulos maravilhosos e eu separei aqui um texto para nós lermos e interpretarmos e eu tratar mais profundamente do seu tema, ok? Então vou ler para vocês aqui a passagem do capítulo 3, um trecho rápido chamado Aversão às virtudes econômicas. Aversão, oposição, contrariedade, de certa forma um desprezo, aversão às virtudes econômicas, que é uma característica do povo ibérico, segundo ele, portugueses e espanhóis, incluindo então nós. Porque temos desprezo pelas virtudes econômicas. Dá uma olhada agora nesse texto. Olha só. As qualidades morais que requer naturalmente a vida de negócios distinguem-se das virtudes ideais da classe nobre misto, que respondem, em primeiro lugar, às necessidades de crédito, não a de glória e de fama. São virtudes, antes de tudo, lucrativas, que a honra cavalheiresca e palaciana procuram sobrepor à simples honorabilidade profissional e aos vínculos pessoais e diretos, a crescente racionalização da vida. Sucede que justamente a repulsa firme a todas as modalidades de racionalização da vida e, por conseguinte, de despersonalização, tem sido até os nossos dias um dos traços mais constantes dos povos de estirpe ibérica. Deixa eu falar um pouco aqui desse aspecto, O Sérgio Buarque está levantando a seguinte tese, que os povos portugueses e espanhóis, dentre os quais nós, que descendemos de portugueses, são povos que nutrem um desprezo pelas qualidades necessárias ao negócio. Quais são as qualidades necessárias ao negócio? Primeiro, dedicação ao trabalho. Segundo, impessoalidade, ou seja, despersonificação das relações. Terceiro, hierarquia racional no processo de trabalho, relações de trabalho. Para Sérgio Buarque, os ibéricos não têm essa capacidade de criar relações impessoais, despersonificadas. E também nutrem um desprezo por tudo que é racionalizador. Por quê? Seguimos aqui então. Para retirar vantagens seguras em transações com portugueses e castelhanos, espanhóis, sabem muitos comerciantes que outros países que é da maior conivência ou conveniência estabelecerem com eles vínculos mais imediatos do que as relações formais que constituem normas ordinárias nos tratos e contratos. É bem ilustrativa a respeito disto a anedota referida por André Siegfried e citada em outra parte deste livro, acerca do negociante da Filadélfia, que verificou que ser necessário para conquistar um freguês no Brasil ou na Argentina, principiar por fazer dele um amigo. Veja só. Os ibéricos, e aí ele citou os brasileiros e argentinos, numa anedota contada por um comerciante norte-americano da Filadélfia, Siegfried, que fazia negócios aqui na América, percebeu que para você ter vantagens ou bons negócios com brasileiros e argentinos, você tem que estabelecer com ele relações pessoais, você tem que fazer dele um amigo. Porque um dos traços da colonização ibérica é exatamente esse caráter emotivo, afetivo, esse caráter pessoal e personificado das relações, que se constitui por meio de trocas afetivas. Trocas, inclusive, como troca de favores, como troca de vantagens.
e como várias características que impedem, na visão de Sérgio Buarque, a verdadeira consolidação de uma sociedade democrática e de um desenvolvimento econômico maior, pois para se estabelecer a democracia e o desenvolvimento econômico, é necessário estabelecer uma sociedade racional, hierarquizada, fundamentada em princípios impessoais despersonificados. Enquanto que nas relações aqui do continente americano, sobretudo das sociedades ibéricas, é muito comum as relações econômicas e transações econômicas se darem na esfera do particular, do pessoal, e não do público, do impessoal firmado em contratos. Ora, a gente sabe muito bem disso quando a gente estuda e analisa, né, as investigações de corrupção no Brasil, que a maior parte dos aspectos que caracterizam a corrupção no Brasil são relações pessoais entre o público e o privado, entre o Estado e os partidos, entre os partidos e a iniciativa privada, entre os governos e os empresários. E como que esse vínculo pessoal cria um vínculo de cabide de emprego, empregando parentes nas assembleias, como a gente tem visto nas denúncias atuais contra o governo, empregando parentes nos órgãos públicos, aparelhando o Estado com amigos, ao mesmo tempo promovendo uma troca de favores entre vínculos particulares. Nós sabemos então que esse traço marcante da nossa cultura, essa personificação das relações pessoais, né, ela cria vícios na sociedade que dificultam a transparência, dificultam a hierarquia impessoal, a regra dos contratos. Quantas são as empreiteiras que nós sabemos, né, que têm vantagens em governos municipais, governos estaduais, porque estabelecem vínculos de amizade, de parentesco, de trocas de favores, e como que essas corrupções que permeiam toda a esfera do poder político no Brasil, sejam os partidos de direita, de esquerda, conservador, liberal, autoritário ou democrático, nós sabemos como que a relação empresário-governo marca no Brasil esse traço que o Sérgio Buarque chamou de cordialidade, o homem cordial. Cordial, nesse caso, né, são as pessoas como nós, que são, de certa forma, propensas às relações emotivas, às relações psicológicas, pessoais, no trato dos negócios e no trato das próprias relações cotidianas. Assim a gente vê o aluno chorando para o professor aquela notinha, por meio de um vínculo maior, o professor querendo ganhar um aluno por meio de um vínculo mais próximo, que é o que a gente também faz, né? Num churrasco, você chega lá no churrasqueiro para pegar uma carne melhor, né? Você chega lá, alguém conhece alguém lá das leis de trânsito para não tomar uma multa, né? Tem gente que compra vaga na universidade também por meio de relações pessoais, e a gente sabe como que dando aquele jeitinho, né? O jeitinho brasileiro, a sociedade brasileira se caracteriza uma sociedade corrupta, marcada por uma série de vícios que são, de certa forma, traços da nossa formação, e que o Sérgio Buarque encontra isso na cultura ibérica, não apenas, né, na cultura brasileira, mas como um traço da cultura portuguesa e espanhola, ok? Aqui continuando, só para fechar então, o texto diz assim: dos amigos, nota um observador, referindo-se especialmente à Espanha e aos espanhóis, tudo se pode exigir e tudo se pode receber, e esse tipo de intercurso penetra as diferentes relações sociais. Quando se quer alguma coisa de alguém, o meio mais certo de consegui-lo é fazer dele um amigo, né? Portanto, o método aplica-se inclusive aos casos em que se quer prestações de serviços. Então, a atitude imperativa, considerada particularmente descabida, se torna, né, entre as relações patrões e empregados, mais amistosas do que em qualquer outra parte do mundo, percebeu o comerciante da Filadélfia, Siegfried, que viu que estabelecendo relações no Brasil é melhor fazer do seu, digamos, par um amigo, para obter dele vantagens pessoais. Valeu, meninos, um beijo do Alf e até a próxima. Tchau.